Boa tarde a todos. Tá muito fraco? Boa tarde. Boa tarde muito especial também a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nós da Aliança de Misericórdia e também outros irmãos e irmãs que vieram para essa quinta-feira de adoração. Queremos saudar vocês e acolhê-los em nossos corações. Amém? Tá todo mundo ligado, sim ou não? Quem tá ligado, bate uma palma. Tá ligado? Muito bem, queridos. É uma alegria celebrar 25 anos de fundação da nossa família Aliança de Misericórdia. O tema da nossa Festa das Tendas, que é o caminho espiritual da Aliança nesse ano, é De Volta à Casa do Pai, somos peregrinos da esperança. E hoje, nessa tarde, nós queremos mergulhar num trecho do Evangelho que é especialíssimo para o nosso carisma como Aliança de Misericórdia. Nós queremos falar sobre a parábola ou as parábolas da misericórdia. O tema dessa nossa pregação é: aquele que estava perdido foi encontrado. Amém? Então quero convidar você que está aqui conosco no Rincão do Meu Senhor, e você que também está aí na sua casa, assistindo pela TV, pelo YouTube, escutando no rádio, que você possa agora pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. De preferência, queridos irmãos e irmãs, vamos usar a palavra de Deus impressa, a Bíblia. Temos também no celular, eu também uso no celular, mas é importante ter esse contato com a palavra, para você grifar, colocar uma data especial e mergulhar nessa experiência do Senhor. Amém? Queridos, então vamos lá. Em Lucas 15, nós vamos ler o capítulo todo, tá bom? Só que nós vamos dividir em partes. Como eu disse, é uma parábola ou 3 parábolas. Na realidade, é uma experiência maravilhosa do Senhor dividida em 3 cenas. Então vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. Vamos parar por aqui. Eu quero que vocês possam fixar algumas imagens que serão importantes para nós nessa pregação. A palavra perda, a palavra reencontro, a palavra alegria e a palavra banquete. Essa parábola que nós vamos ouvir é o retrato da nossa vida, é o coração do Evangelho, é a síntese do Evangelho. E essa parábola, esse trecho do Evangelho retrata a nossa vida, a nossa história. Nós que nos perdemos no pecado, nós que nos distanciamos de Deus, mas nós que somos procurados pelo Senhor, encontrados por Ele, e quando Deus encontra um filho, uma filha perdidos, Deus se alegra, Deus faz festa, e essa festa de Deus é o banquete. Nesta manhã, nessa quinta-feira de adoração, o padre João Henrique e o diácono Júlio Neto fizeram uma pregação sobre a Eucaristia. E nesses dias, na Festa das Tendas, nós iremos abordar temas importantes do nosso carisma, e a Eucaristia é um deles. É somente nos alimentando desse pão da vida que nós temos força para evangelizar, para transformar. É somente adorando Jesus presente no Santíssimo Sacramento e recebendo desse amor e amando Jesus que nós temos condições de amar os pobres e o povo que Deus nos confia. E a Eucaristia que nós celebramos diariamente é esse banquete que nos alimenta e nos fortalece. E o banquete que nós celebramos aqui na terra é um espelho daquilo que nós vamos viver eternamente nos céus. Por isso, quando nós falamos de banquete, nós falamos também da nossa salvação, depois que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus! Pois bem, nesse trecho que nós acabamos de ouvir, nessa introdução da parábola, o que o evangelista nos traz? Diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus e o ouvia. Então prestemos atenção, a palavra diz todos.
Ou seja, nenhum pecador fica de fora. Porque Deus não exclui ninguém, Deus não desiste de ninguém, Deus não se esquece de ninguém. Quem aqui se reconhece como pecador, diga eu. Quem confia na misericórdia, diga aleluia. Quem são os pecadores? Eu e você, todos nós. Então a palavra não diz alguns pecadores, uma parte dos pecadores. A palavra de Deus diz todos os pecadores e publicanos, ou seja, pecadores públicos. Qual é a atitude desses pecadores? Estar perto de Jesus, e a segunda atitude qual é? Ouvir. Eles ouviam Jesus. Porém, diz o evangelista, os fariseus e os mestres da lei, então esse porém, ele vai indicar que o que vai vir depois é uma expressão contrária àquela dos pecadores. Os pecadores estavam perto e ouvindo, já os fariseus e mestres da lei, os escribas, eles murmuravam, eles criticavam Jesus. Olha, são duas atitudes diferentes. Um escuta e o outro fala. Um acolhe a palavra e o outro rejeita. Então, por causa da atitude desses fariseus, desses mestres da lei, que murmuravam contra Jesus, estavam com seus ouvidos e corações fechados para ouvir a palavra, Jesus conta uma parábola. Só que, prestemos atenção, qual é a crítica que esses fariseus fazem contra Jesus? Que ele acolhe os pecadores e come com eles. Olha, a palavra banquete de novo aparece aqui. Diga assim comigo: eu sou o pecador que Jesus nesta tarde vai acolher. Meus queridos, eu sei que a ferida da rejeição é muito presente na nossa sociedade, em muitos de nós. Mas nós não podemos nos sentir abandonados, esquecidos e rejeitados por Deus. Porque a palavra diz que Jesus acolhe o pecador, Jesus come com o pecador, e a mesa é o lugar da comunhão, é o lugar da intimidade. Então, por mais que eu e você sejamos pecadores, nós somos acolhidos no amor misericordioso do Senhor. Jesus nos acolhe e nos permite participar da sua intimidade quando nos convida a estar à mesa com Ele. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é maravilhoso, sim ou não? Se você quer sentar à mesa com o Senhor, dá uma salva de palmas para Ele. Muito bem, depois dessa introdução que o evangelista nos traz, a palavra continua dizendo: quem de vós, tendo 100 ovelhas e, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-na nos ombros, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdida. Quero que você repita comigo: alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdida. Olha que grito de júbilo. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Percebam que essas palavras vão se repetir: perder, procurar, encontrar e se alegrar. Juntos: perder, procurar, encontrar e se alegrar. Queridos, nada na palavra de Deus é por acaso. Tudo, não existe coincidência, tudo é deuscidência ou providência, amém? Então vejamos o seguinte: qual é o número que aparece aqui? 100. O evangelista poderia ter dito 101, 110, 115, 80, 90, mas ele escolheu um número não por acaso. Que número é esse? 100. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? 10. 10 vezes 10? 100. Então o 100 na Bíblia tem um sentido de totalidade. 100 aqui tem um símbolo muito forte.
simboliza o povo de Israel, mas um povo de Israel que se perdeu. Lembra que Jesus disse que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse número 100, essas 100 ovelhas simbolizam os judeus pecadores, os judeus que estão perdidos. Amém? E ele perdeu só uma, 1%. Por que Jesus deixou 99 no deserto, correndo o risco de serem atacadas por um predador, por um lobo mau, e de repente ele foi em busca de apenas uma? Não seria mais inteligente, não seria mais lógico ficar com as 99 e garantir as 99 ali do que procurar aquela que se perdeu? Foi isso que Jesus fez, sim ou não? Não. Ele foi atrás da ovelha perdida, até encontrá-la. E quando Jesus encontra a ovelha, o que ele faz com ela? A coloca sobre os ombros. E aqui eu penso, por que Jesus a colocou sobre os ombros? Por que o pastor coloca a ovelha sobre os ombros e não apenas a conduz? Porque se ela foi andando sozinha, ela não poderia voltar sozinha? Ou essa ovelha estava muito cansada, ou ela estava ferida. Mas há um detalhe muito interessante. Os pastores em Israel, no tempo de Jesus, tinham uma forma pedagógica de tratar uma ovelha que se perdia, que se desgarrava, que se desviava. Ele saía, procurava, encontrava a ovelha e fazia, sabe o quê? Quebrava uma das suas pernas, para que ela não se perdesse mais, para que ela não se desviasse. Mas esse bom pastor não quebrou a perna de sua ovelha, ele a colocou sobre o ombro. E olha o que a palavra diz, não fala que quando ele voltou lá no deserto onde estavam as 99, fala que ele foi para casa. Ele não levou as ovelhas lá no deserto, onde estavam 99, ele levou a ovelha para casa, ele convidou os seus amigos, ele convidou os seus vizinhos e disse, alegrai-vos comigo, eu encontrei a ovelha que estava no passado perdida. Diga comigo, eu sou esta ovelha que estava perdida, mas agora fui reencontrado. Se você se considera um perdido, renuncie isso em nome de Jesus. Ninguém é perdido aos olhos de Deus. Estávamos perdidos, mas fomos reencontrados. Aleluia! E é impossível para nós na Aliança de Misericórdia ler esse evangelho, meditar essa palavra e não nos lembrarmos da história do nosso irmão Nivaldo. O primeiro missionário da Aliança de Misericórdia, um jovem da periferia de São Paulo, na Zona Sul, usuário de drogas, criminoso, analfabeto, de uma família pobre, que vendo seus amigos morrendo por causa do crime, de repente foi alcançado pelo anúncio do evangelho, passou por uma casa de recuperação para se libertar das drogas, e ao sair desse momento da recuperação, ele vai até o padre João Henrique e diz, padre, funde uma comunidade que possa acolher pessoas como eu, onde pessoas como eu possam consagrar a vida a Deus. E assim o Nivaldo foi instrumento de Deus, um ex-traficante, um ex-drogado, foi instrumento para o nascimento da Aliança de Misericórdia, e por isso nós estamos aqui pelo sim do Nivaldo, que no início da aliança, depois de pregar um final de semana na FEBEM, na Fundação Casa, evangelizando os jovens, dizendo para os jovens que ele também tinha sido bandido, mas como bom ladrão, ele iria encontrar aqueles jovens no paraíso. E o Nivaldo, quando volta ao domingo para casa, na comunidade, recebe a notícia que um dos nossos filhos, o Guilherme, tinha saído do caminho, abandonado a nossa casa e ido para a rua. O Nivaldo pede ao padre Henrique para com outros irmãos buscar essa ovelha perdida no centro de São Paulo. E o padre João Henrique diz, Nivaldo, não é prudente fazer isso, já é tarde, você está cansado. Ele disse, padre, o Senhor me ensinou que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eles andaram pelo centro de São Paulo, não encontraram aquela ovelha perdida. E voltando tarde da noite, próximos da nossa casa, o missionário que dirigia o carro adormeceu no volante, eles se acidentaram e naquela noite o Nivaldo faleceu.
mas morreu não porque estava embriagado, não morreu porque estava arriscando a sua vida no crime, não morreu porque estava arriscando a sua vida no prazer, morreu buscando uma ovelha perdida. E a imagem do Nivaldo é a imagem do bom pastor, é a imagem de Jesus, que não desiste de ninguém, amém? Padre João Henrique, nosso fundador, disse: se Deus existe, Ele não desiste. Eu quero que vocês repetem: se Deus existe, Ele não desiste. Ele não desiste de ninguém. E agora, seguindo em frente, avançando um pouco nessa palavra, no versículo 8, o Evangelho nos diz: ou a mulher que tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Por quantos pecadores? Um só. Essa mulher tinha quantas moedas? 10. E perdeu uma. O pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma. A mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. O pastor deixou tudo por causa daquela uma ovelha. A mulher revirou a casa toda para encontrar aquela única moeda. E aqui nós podemos dizer, a proporção ainda é muito grande. 9-1. Por que o pastor busca a única ovelha e a mulher busca a única moeda? Porque, queridos, para Deus nós somos únicos. Nós costumamos dizer que Deus não conta assim. Vamos ver quantas pessoas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200 pessoas? Não, Deus conta assim. 1. Porque todos são únicos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Diga assim: eu sou único aos olhos de Deus. Lembrando de São Carlo Acutis, que diz, né, muitos nascem originais e morrem fotocópias. Nós temos que ser únicos, originais aos olhos de Deus. Mas, assim como eu disse que os números na Bíblia não são por acaso, o evangelista poderia ter escolhido 12, 13, 14, 15, mas ele escolheu o número 10. Por que o número 10? 10, para um judeu, era o número mínimo para uma reunião na sinagoga. Se tivessem, mas aí que infelizmente, né, por causa da cultura da época, eram no mínimo 10 homens com 13 anos de idade acima. Se faltasse um, não poderia ter reunião, não poderia ter o rito, não poderia ter a liturgia para ouvir a palavra. Então esse número 10 representa o quê? O número da comunidade. O mínimo para ser comunidade tem que ser 10. Então se falta um, não existe comunidade. Se falta um, a gente não pode se reunir, a gente não pode rezar, a gente não pode escutar a palavra de Deus. 10 é o símbolo da comunidade, da igreja, da nossa fraternidade, do nosso grupo, que não pode faltar ninguém. Mas detalhe, a moeda que a mulher perdeu não era uma moeda qualquer, era uma moeda de prata. Essa moeda é chamada de dracma. A dracma é uma moeda grega. E os gregos eram um povo pagão. Olha que caminho, não é? Dracma, moeda grega, o grego, um povo pagão. Na imagem, toda moeda traz uma imagem, as nossas de real também trazem. Na imagem da dracma tinha a imagem de um deus pagão. Então olha que interessante essas duas simbologias que se encontram. Uma moeda pagã que simbolizam os pagãos. O número 10 que simboliza a comunidade dos judeus. Mas aqui, o que o evangelista está querendo dizer? Lembra que os fariseus e doutores estavam criticando os pecadores? Aqui Jesus está querendo nos mostrar que os pagãos também são igreja. Aqueles que não conhecem o evangelho precisam ser comunidade. Nós temos que evangelizá-los para que eles façam parte da igreja.
E detalhe, o que eu gostaria de dizer para cada um de nós que estamos aqui e para os que nos acompanham em casa: você é importante na sua comunidade, você é importante para a igreja, você é importante para Deus. E por mais que você esteja perdido, assim como uma moeda perdida, a moeda não deixa de perder o valor. Se você tiver aí no seu bolso uma nota de R$100, rasgada, surrada, suja, velha, ela continua valendo R$100. Se você for ao banco, você pega uma nota novinha, o banco troca para você. Se você, como uma moeda, estiver jogado no lixo, porque a mulher quando varre, eu imagino, né? Ela pegou a vassoura, juntou o lixo tudo num canto só da casa, revirou o lixo para encontrar a moeda. Talvez aquela moeda estava suja, estava nojenta, mas ainda tinha valor. E aquela moeda que sou eu e você, nós somos importantes para a comunidade. Não se sinta excluído do seu grupo. Se as pessoas não te dão atenção, se o teu padre não te dá atenção, se você não recebe o amor que você esperava receber dos teus irmãos, não importa, porque você pode dizer: eu sou parte da comunidade, eu sou importante para a minha comunidade, sem eu a minha comunidade não é comunidade. Vamos dar uma salva de palmas. E queridos irmãos e irmãs, nós temos que ter esse olhar para a nossa igreja. Ninguém pode ficar de fora. Ah, mas é só um. Esse um importa porque ele é único. Esse um faz falta. Na igreja, no teu grupo, na tua família. Você não é um problema para a sua igreja, para o seu grupo, para a sua família. Você é importante. Sem a tua presença, não tem como rezar. Não faz sentido escutar a palavra de Deus enquanto tem alguém perdido lá fora. Nós precisamos ir ao encontro deles. E é por isso que a Aliança de Misericórdia nasceu com essa vocação, com esse chamado, de evangelizar os pobres nas ruas, dormindo nas ruas, como eu também tive essa alegria e oportunidade de fazer, e quantas experiências maravilhosas. Daqui a uns dias, alguns irmãos nossos vão fazer uma missão de 10 dias na rua. Um missionário casado da Aliança de Misericórdia, consagrado, vai deixar a sua esposa para que Jesus cuide dela, e ele vai lá dormir na rua com os pobres para evangelizar os pobres. A Meira, nossa irmã que está conosco aqui, por 2 vezes, ela ficou 1 ano morando na rua, quase 2 anos vivendo nas ruas para evangelizar os pobres. Por quê? Porque nós temos que ser essa mulher, nós temos que varrer o lixo da sociedade, nós temos que ir no lixo da sociedade, para encontrar as moedas que estão perdidas, porque elas têm valor, porque a igreja precisa delas, porque nós precisamos delas. Lá em Moçambique, o padre André está aqui conosco, lá na cidade de Maputo, a capital do país. A nossa missão é perto do grande lixão da cidade, onde milhares de mulheres trabalham ali com as suas crianças, recolhendo material reciclável. E os nossos missionários estão lá, no lixo, para dizer àquelas pessoas que trabalham no lixo que elas são importantes, que elas são filhos amados de Deus. E não importa se elas creem ou não em Deus, porque a dracma era uma moeda pagã, então os pagãos, os ateus, os não crentes, são também parte da família de Deus, amém? Eu nunca me esqueço, uma das primeiras experiências que eu vivi com os pobres na Aliança de Misericórdia. Era o dia 31 de dezembro do ano de 2002, o meu primeiro ano de Aliança de Misericórdia. Eu saí da nossa casa de formação, Imaculada do Espírito Santo, lá no Botuquara, peguei o ônibus, desci na Praça Princesa Isabel, ali no centro de São Paulo. E aí, quando estava caminhando para pegar um outro ônibus, para chegar à Casa Restaura-me, onde nós iríamos celebrar à noite o aniversário de fundação da Aliança, né? Toda virada do ano para nós é aniversário de fundação. De repente eu estava passando na rua, vi na calçada um homem que estava com as calças, ele estava sentado, mas com as calças assim nos joelhos, ele estava todo sujo de fezes, ele estava com um cheiro insuportável, o cabelo dele era duro, enorme assim, a barba todo sujo. Eu me aproximei daquele homem, percebi que ele estava fora de si,
Gastei um tempo ali conversando com ele, e ele aceitou ser acolhido na nossa casa. Eu fui para um ponto de ônibus, dava o sinal para o ônibus passar, o motorista parava, eles viam a situação daquele irmão, fechavam a porta e seguiam adiante. Eu não consegui colocar aquele homem dentro do ônibus porque ele estava sujo, ele estava cheirando muito mal. E esse homem se chama José, eu jamais esqueci o seu nome. Então eu entrei em contato, fui procurar um orelhão, Muitos de vocês nem sabem o que é um orelhão, um telefone público. Ligar para os missionários, porque nem sei se existia celular naquela época, para ver se alguém de carro pudesse vir buscar aquele homem, junto com outro missionário na casa Restaure-me. Nós demoramos, mais de 1 hora para dar banho nele, tivemos que cortar o cabelo dele, cortar toda a barba, porque não tinha como mais lavar aquilo, de tão sujo que ele estava, seminu na rua, um homem, imagem e semelhança de Deus, como eu e você, humilhado, como um lixo, no meio do lixo, ali perto da Cracolândia. E aí levei esse senhor José na nossa casa de acolhida em São José dos Campos, o entreguei para um missionário, e meses depois eu estava voltando lá nessa casa, estava andando com o mesmo missionário que acolheu o senhor José, e aí o missionário me disse: Evandro, porque eu não era padre ainda, não tinha nem começado a estudar, você lembra daquele senhor que você trouxe aqui? Eu falei: lembro, senhor José, você não está reconhecendo ele, Aí eu disse: por quê? Cadê ele? Aí ele apontou: é aquele homem ali. Eu nunca iria reconhecê-lo. Era outra pessoa. Ele estava bonito, ele estava mais gordo, ele estava limpo. Quando nós levamos, ele estava muito magro, ele estava com o rosto assim, o rosto chupado, uma cara de sofrimento. E por muitos anos eu vi o senhor José, e graças a Deus ele ficou conosco muitos e muitos anos, porque ele tinha um certo problema mental. Então ele nunca pensou em sair da aliança. E aí, meses atrás, os nossos missionários que trabalham na casa de acolhida, sempre mandam para nós os nomes e as fotos dos nossos irmãos idosos, doentes, que morrem nas nossas casas. E de repente chegou a foto e o nome do senhor José. O senhor José faleceu. Eu pensei: meu Deus, depois de 20 anos, esse homem que estava no meio do lixo, sem ninguém, sem família, sujo no centro de São Paulo, por mais de 20 anos viveu na nossa casa como gente, como filho de Deus, e pôde morrer de modo digno. Pode ser mais forte. Aos olhos de Deus, nós somos únicos e todos temos o mesmo valor. Essas moedas eram 10 dracmas. Todas elas tinham o mesmo valor, mas cada uma era única aos olhos de Deus. Somos assim também. Não importa se sou padre, bispo, leigo, casado ou não casado, consagrado. Nós temos diferentes funções, mas aos olhos de Deus somos únicos. Amém? Tá ligado? Para quem não conhece, quem ainda aqui não conhece a Aliança de Misericórdia, levanta a mão. Nossa, gente, ó, então é uma alegria apresentar para vocês a aliança. Na aliança, quando a gente fala tá ligado, a gente bate uma palma, todo mundo junto, bem sincronizado. Quem está aqui e quem está em casa também. Vamos lá, 1, 2, 3, tá ligado? Tá ligado? Aê, assim a gente acorda, não é? Agora vamos dar mais um passinho. No versículo 11, do capítulo 15 de São Lucas, e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos eram? O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante, e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, olha, 2 vezes a palavra, hein? Ele não gastou parte,
tudo que possuía. Chegou uma grande fome àquela região e começou a passar privação. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou ao seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para o meu pai, e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho, e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, tentem imaginar essa cena, um pai que deu a herança para o filho que perdeu tudo, e o pai que conseguiu ver o filho de longe, vindo, quando ainda estava longe. O pai o avistou e foi tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e beijou-o. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Estava perdido e foi encontrado, o tema da nossa pregação. E começaram a festa. Olha que bonito. Este meu filho estava perdido e foi encontrado. Então começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou: o que estava acontecendo? Ele respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, olha só como o irmão trata o irmão. Ele não disse esse meu irmão, ele disse para o pai: esse teu filho. Quer dizer, ele já não é mais meu irmão. Esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso, gravem bem isso, era preciso, era necessário, é importante festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão, olha a diferença de como o filho fala e como o pai responde. Esse teu filho gastou os bens com prostituta, e o pai disse: esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E a palavra termina assim, sem terminar, porque essa história continua, porque essa é a nossa história. Essa é a história da nossa vida. Nós que nos perdemos e precisamos ser encontrados. E aqui nós temos imagens também muito bonitas. A palavra fala de 2 filhos. 2 filhos aqui simboliza a totalidade. Por quê? Justos e pecadores. Independente de em qual classe nós estamos, somos todos filhos amados de Deus. Um filho, o filho mais novo, vai para um lugar distante, se lança num grande vazio, se esconde de Deus, como Adão. Adão pecou, e a luz de Deus, a face de Deus incomoda quando nós não estamos na luz. Então Adão e Eva se escondem. Adão e Eva, ovelhas perdidas. Mas o pai vai ao encontro. Adão, onde estás? Desde o Gênesis, Deus está te procurando.
Até o livro do Apocalipse, Deus vai ao nosso encontro, porque Ele não desiste de nenhum de nós. Adão, onde estás? Diga seu nome. Padre Evandro, onde estás? Deus me procura, Deus quer me encontrar. Esse Deus que me dá a sua herança, e a herança aqui é símbolo da essência, da minha identidade, o meu ser, não é só um bem material que eu perdi. Mais do que gastar o dinheiro do pai, esse filho estava deixando de ser quem ele era. Ele deixou por um instante de ser filho e se tornou escravo. Ele deixou o lugar da vida, da alegria, do banquete, da festa e foi para o lugar da perdição. Ele estava morrendo. Meus queridos, é tão interessante, porque o evangelista Mateus, quando fala da ovelha perdida, ele usa a palavra desgarrada, do grego que é planao. O que significa o planao do grego? Perder-se no sentido, olha, estamos num caminho, nos perdemos. Estávamos junto, alguém se desgarrou e depois voltou. Essa é a forma que Mateus fala de se perder. Mas, São Lucas, ele usa um outro verbo, uma outra expressão. Ele usa o apólime. Diga comigo, apólime. Esse se perder aqui para Lucas não é um perder de estar perdido no caminho, de ter se desgarrado, mas é uma questão de perdição, é sinônimo de ruína, é sinônimo de perecer. E por isso que o empregado, quando fala para o irmão mais velho, que o irmão dele voltou são e salvo, o pai não diz apenas isso. O meu filho não estava apenas perdido, o meu filho não havia apenas errado o caminho, o meu filho estava morto, o meu filho estava perdido, o meu filho estava perecendo. E é assim que muitas vezes nós vivemos, é nessa situação que nós nos encontramos quando nós nos afastamos da casa do Pai. Quando nós deixamos a mesa do banquete da Eucaristia, nós entramos na ruína. E esse Deus que procurou Adão, que procurou Eva, que perdoou Davi, que perdoou aquela pecadora que estava aos pés de Jesus, Ele perdoou esse filho, Ele perdoou a mim e a você. Ele vai em busca de cada um de nós, quando nós estamos arruinados, perdidos, morrendo, perecendo, para nos dar vida, para fazer festa com cada um de nós. Diga comigo, Senhor, eu sou este filho, que por uma vez estive perdido, mas que agora fui reencontrado. Eu também estava arruinando a minha vida, mas a sua misericórdia me alcançou. Amém? Tá ligado? Não, tem que ser todo mundo junto. Tá ligado? E depois desse encontro, mais uma vez a palavra festa, a palavra banquete. Queridos, isso é maravilhoso. Quando Lázaro morreu, estava morrendo, quando foram chamar Jesus, disseram a ele, Senhor, aquele que tu amas está doente. Jesus chorou, se comoveu, se encheu de compaixão e foi em busca. Foi ao encontro de Lázaro. E quando Jesus lá chegou, Lázaro já tinha morrido. Talvez alguém poderia dizer, Senhor, aquele que tu amas está perdido. Aquele que tu amas está arruinado. Aquele que tu amas está perecendo. E esse alguém sou eu e você. Mas não existe condição de perdição que não possa ter um encontro de salvação. Para todo perdido há uma salvação, uma nova chance. Porque todos nós somos chamados a sentar à mesa do Senhor. E o bonito que tem um padre que na Aliança a gente gosta muito, o padre Silvano Fausti, da quem eu estudei para poder trazer essa reflexão para vocês, um biblista jesuíta italiano já falecido, amante da palavra de Deus.
ele faz uma interpretação muito bonita sobre esse evangelho. Porque ele diz assim, olha só que interessante, eu nunca havia pensado nisso. Nós sempre vemos na ovelha perdida nós, pecadores, e Jesus o pastor que vai ao encontro das ovelhas, sim ou não? Na moeda também, eu sou a moeda que se perdeu, Jesus, Deus, simbolizado na mulher, vai ao nosso encontro, varre a casa, acende a luz para tirar a escuridão e encontra a moeda. Aqui na parábola, o pai dos filhos, que somos nós, que nos perdemos. O filho mais novo é aquele que se perdeu lá fora, mas o filho mais velho que ficou e não acolheu o irmão também estava perdido. Os dois estavam perdidos. Um porque abandonou e o outro porque era autossuficiente. Mas Silvano Fauci diz assim, Deus, para salvar os perdidos, perdeu o seu filho. Então nós podemos também olhar para essa parábola e ver na ovelha perdida a figura de Jesus. A ovelha que cansou, que se feriu, e quando nós olhamos para a cruz nós vemos o Cordeiro de Deus, a ovelha de Deus, que tirou o pecado do mundo. Podemos ver também na moeda perdida a figura de Jesus, porque Jesus é o preço para a nossa salvação. Podemos ver nesses filhos perdidos, em casa ou fora, a figura de Jesus. Porque Jesus se entregou à morte. E quando alguém morre, nós dizemos que a pessoa perdeu. O pai perdeu um filho, o filho perdeu um pai. O pai do céu perdeu Jesus. Perdeu o seu filho. Por que Deus quis perder o seu filho? E não por acaso São Lucas traz para nós no Evangelho, na infância de Jesus, Maria e José, que vão com o menino para o templo, e quando estão voltando para casa em viagem, eles perceberam que Jesus não estava com eles, Jesus estava perdido. E quando eles voltam, Jesus foi encontrado. E onde Jesus estava? Na casa do Pai. Diga assim comigo, Deus Pai, pode ser mais forte, Deus Pai, por me amar, quis perder o seu filho, para que ele o encontrasse entre os perdidos. Olha que bonito isso. Normalmente todo lugar tem um setor de achados e perdidos, não é? Só que eu acho que esse nome é errado, né? Deveria ser perdidos e achados, né? Porque primeiro se perde, depois se acha. Não é verdade? Tudo lá, achados e perdidos. Não, perdido, achado, perdido, encontrado. E eu fiquei pensando que isso poderia ser a placa da igreja. O que é a igreja? Ou a placa da aliança de misericórdia. A aliança é o lugar dos perdidos e achados. É o lugar onde a gente se perde e a gente se encontra. No mundo a gente se perde, aqui a gente se encontra. Só que olha que inusitado, né? Nós tivemos numa peregrinação agora, celebrando os 25 anos da aliança, e tem uma situação que acompanhou a nossa história da peregrinação. Teve uma bagunça enorme no voo do pessoal que foi do Brasil lá para a Europa, chegaram atrasados, porque perderam o voo, né? Problemas no aeroporto, e uma das nossas peregrinas perdeu a mala. E foi uma confusão, né? E ela queria fazer de tudo para ver o Papa, ela conseguiu dar um jeito, viajou para um lugar, viajou para o outro, dormiu no aeroporto, pegou um outro voo de manhã e chegou lá em Roma, mas sem a mala. E ela não podia continuar a peregrinação deixando a mala dela em Roma. Então ela foi no aeroporto, eu fui junto com ela, o guia foi junto com ela, conversamos com outro, nada de encontrar a mala daquela mulher. Aí no dia seguinte ela voltou lá, foi falar com a mulher, chorou, não sabia falar italiano, não sabia falar inglês, e falava, até que a mulher falou assim, olha, eu não posso fazer isso, vou quebrar o protocolo. Levou ela lá na sala onde estavam todas as malas perdidas. Ela bateu o olho e viu a mala dela, é aquela ali a minha mala. Por que ela encontrou a mala? Porque ela foi lá no lugar onde elas estavam perdidas. É assim que Deus te encontra. Deus não te encontra de longe. Ele não te faz chegar até Ele por encomenda. Ele vai ao teu encontro, no meio dos perdidos. E lá entre os perdidos, você se torna achado. Você se torna encontrado. E o mais bonito disso é saber que no meio dos perdidos está Jesus.
Jesus se fez perdido, Ele se fez maldição por nós, Ele está no meio de nós. E quando Deus Pai encontra o seu Filho, Ele me encontra, Ele encontra você. E é por isso que nós, na Aliança, evangelizamos os pobres, porque nos pobres nós encontramos Jesus. Falei de Moçambique, lá do Padre André, lá. Olha lá a nossa africana Eugênia. Vai, Eugênia, dá um tchau para nós. Padre André, dá um tchau para todo mundo aí. Ao lado do Padre André está o Padre Luiz Fernando. Dá um tchau, Padre Luiz Fernando. Porque eu falei de Moçambique, agora eu vou falar da Venezuela. Deixa eu controlar o tempo aqui, que já está acabando, não é? 10 minutos, obrigado. E temos nossos amigos venezuelanos aqui também, vamos lá? De pé, olha a bandeira da Venezuela, um saludo para a Venezuela. A Aliança de Misericórdia está em vários lugares do Brasil, mais de 40 cidades, Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo, Minas. Estamos na Venezuela, estamos na Europa, estamos em Moçambique. Lá na Venezuela, os nossos irmãos fazendo pastoral de rua, passaram em um lugar e encontraram no lixo um homem que vivia lá, chamado Ricardo, senhor Ricardo. Um senhor já de uma certa idade, com um problema de esclerose, algo assim, um problema mental. E vivendo sem remédios ali, com um problema mental, era difícil dialogar com ele, era difícil convencê-lo a que ele saísse daquela situação. E os missionários, como Jesus, não desistem, insistiram, foram, procuraram, iam toda semana fazendo a evangelização de rua, abordando o seu Ricardo, evangelizando o seu Ricardo, levando amor e misericórdia para o senhor Ricardo. O senhor Ricardo estava tão doente até que um dia ele teve que amputar o dedo do pé, porque os bichos estavam comendo. Ele estava no lixo, igual aquela mulher que achou a moeda no lixo. Mas Jesus é a moeda que se perdeu e quis ficar lá no meio do lixo para tirar os filhos do lixo. Então, com muita insistência, conseguiram levar o Ricardo para a nossa casa. Acolheram, deram conforto, deram banho, deram carinho, deram amor. Descobriram que o senhor Ricardo era batizado e ele poderia receber a primeira comunhão, então prepararam o senhor Ricardo. E depois de muitos anos morando no lixo, comendo do que lhe davam ali no lixo, ele já não estava mais na rua, ele não estava mais sem um teto, ele não estava mais no meio do lixo, ele estava numa casa, ele tinha uma cama, ele tinha uma mesa, ele tinha irmãos, ele tinha uma família, e ele já não comia mais do banquete do lixo, ele comia do banquete da Eucaristia, ele comia do pão do céu. E por isso que, assim como no Evangelho, nós não temos como não dizer: alegremos-nos, exultemos, vamos começar a festa, vamos cantar, vamos dançar, vamos nos alegrar, porque o seu Ricardo estava perdido e foi encontrado, ele estava morto e tornou a viver, mas porque Jesus se perdeu para que o Ricardo fosse encontrado, Jesus se deixou perder para que eu e você pudéssemos ser encontrados. Meus queridos, esse é o Evangelho, dentro do Evangelho. E terminando, cito uma frase do Papa Leão que diz assim: nenhuma queda é definitiva. Nenhuma queda é definitiva. Nenhuma noite é eterna. Nenhuma ferida está destinada a permanecer aberta para sempre. Se a tua ferida está doendo, ela não vai ficar aberta para sempre. Por mais distantes, perdidos, indignos que sintamos, vou repetir, por mais distantes, perdidos ou indignos que nos sintamos, não há distância que possa extinguir a força infalível, infalível é que não falha, do amor de Deus. Diga assim comigo: eu sou um perdido, mas que foi encontrado. Quero que você fique de pé. Meus queridos, olha que bonito. Eu disse para vocês, né? Eu não consigo saber
Se esta parábola é uma, são duas ou três. Olha só, no fundo é tudo isso. Porque no princípio do Evangelho diz assim, Jesus contou-lhes esta parábola. Mas aí nós escutamos três, da ovelha, da moeda e dos filhos. Então nós temos aqui uma parábola, porque tudo é a parábola da misericórdia. Nós temos três parábolas, porque nós temos três histórias que se juntam. Ovelha, moeda e os filhos. Mas nós temos também duas parábolas. E quais são as duas parábolas? A ovelha se perdeu do lado de fora do rebanho. A moeda se perdeu dentro de casa. O filho mais novo se perdeu do lado de fora de casa. O filho mais velho se perdeu dentro de casa. Essa parábola também são duas parábolas. As parábolas dos perdidos, que se perderam ou do lado de fora ou do lado de dentro. Independente de onde você está, dentro ou fora, você está perdido. Mas não só isso. Você também foi encontrado pela misericórdia do Senhor. Amém?